Boa noite, família Semeador. Agora, oficialmente, o nosso boa noite. Agradecidos por mais essa oportunidade de mais uma reunião nesse dia 9 de dezembro de 2023. 9 de janeiro de 2023. Oh, que dezembro, o que é isso? Onde já se viu isso? Tá vendo? Isso é para ver se vocês estão ligados, tá? Isso é um teste, tá bom? Então, para ver se não está igual o nosso som. É isso. Então, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que Jesus nos abençoe e desça sobre nós o seu amor, a sua luz. Para darmos início à nossa reunião, nós convidamos o Renato Bertoldi para a leitura da mensagem inicial e a nossa prece. Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos dar sequência então na leitura trazida aqui para o Centro Espírita Semeador. Um passo adiante na oficina do amor. Não mais seremos capazes de retornar ao mal. Porque quando descobrimos a arte de amar, o mal não faz mais sentido. Ele não nos assusta mais. Não, o mal não nos assusta mais. Porque a prática do amor ilumina as nossas mentes, ilumina os nossos caminhos. E por mais tentador, por mais atrativo que seja o atalho, ou o desvio que queira roubar o nosso foco, não fará mais sentido. Por isso, confiem naquele desejo íntimo de recuperar o homem de bem, o filho do amor. Foquem nessa direção e todos os caminhos te levarão aos braços do Pai. Quanta dificuldade encontramos na nossa jornada, na nossa trajetória. E, ao nos referirmos em dificuldade, é simplesmente para alertá-los de que amar é a coisa mais fácil que existe. E as tais dificuldades são exatamente as criações nossas, as ilusões que nos pertencem até o dia em que não permitimos mais que essas ilusões do mundo encontrem abrigo e morada em nossos pensamentos. Vejam como é simples a natureza. O florescer, o amanhecer e o anoitecer é tudo tão simples, tão natural, e nós somos filhos da simplicidade. Por que complicarmos tanto? Por que não encontrarmos mais pacíficos, mais amigos, mais irmãos, se simplesmente existimos para esta finalidade? Porque o Pai não quer apenas um de seus filhos, e sim todos em plena felicidade. E a felicidade que tantas vezes dissemos não existe aqui, só existe lá, a felicidade também se abriga dentro de nós. Basta que nós permitamos que o simples da vida nos faça feliz. Abracem todas as oportunidades de sorrir, de abraçar, de dar as mãos e principalmente de desejar a felicidade ao próximo, ao irmão. Eu desejo a vocês toda a felicidade na simplicidade do meu amor. Que Jesus os abençoe. Então, depois dessa linda mensagem, possamos serenar nossos corações, nossos pensamentos, imbuir o palestrante da noite, para que ele seja inspirado pela espiritualidade amiga, nos trazer as informações da doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos ajuda a melhorarmos, essa doutrina que faz com que um dia chegamos à perfeição e que possamos trazer, conforme a mensagem lida, a felicidade para dentro de nós, através da simplicidade, através da humildade. Tudo isso que a doutrina espírita nos ensina. Que Jesus nos abençoe. Passando para o tema de estudo da noite, hoje o tema é Espiritismo da teoria à prática. E quem vai nos auxiliar no entendimento desse tema é o Hélio Neto, palestrante da nossa casa. Hélio, que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite. Que a paz do nosso divino Mestre Jesus se faça em nossos corações. Estão todos me ouvindo bem? Sim. Aí do fundão também, moça?
Meus irmãos, que alegria estar aqui, é tão bom ver o rostinho de vocês. Hoje vamos falar sobre um tema um tanto quanto interessante, na minha opinião são todos interessantes. Principalmente aquele que vamos falar e ouvir, porque se estamos ouvindo é porque é a hora certa de ouvirmos, né? Mas o mais importante é o que vamos fazer com aquilo que vamos ouvir hoje. Já deixo essa interrogação para cada um de vocês. E ao mesmo tempo eu penso o que vou fazer com isso ao longo de todo o preparo. Mas hoje falaremos do espiritismo, da teoria à prática. Acho que todo mundo aqui, em algum momento, já preferiu praticar a estudar a teoria de algo. É muito mais fácil ver a prática. É muito mais fácil ver as coisas funcionando, né? Do que ficar estudando lá, tal. Quando você coloca lá na prática, você olha e fala, que simples. Quando você está estudando ali em cima, principalmente filosofia, física, né? Umas coisas difíceis, mas quando você vê na prática, você fala, então era isso. Mas hoje, nós vamos mostrar que com a teoria, a prática é mais fácil de ser aplicada. Acho que todo mundo aqui também já ouviu, reza por uma cartilha e prega pela outra. Ou seja, fala coisas bonitas, mas na hora de fazer faz tudo errado. Tudo errado entre aspas. Mas hoje, meus irmãos, nós vamos mostrar que é possível sim praticar esta teoria, que é o espiritismo, ciência, filosofia, religião. É possível colocar em prática, é possível, como o Renato nos trouxe hoje na leitura, o nosso amigo de luz, nosso espírito amigo aqui, trouxe, Renato leu. É possível amar. É simples amar. Nós fomos feitos para isso. E hoje vamos tentar entender um pouquinho mais como é esse amor e de onde ele veio e como aplicar. Aqui, meus irmãos, hoje, quando falamos da prática espírita, vamos colocar um parêntese. O que vocês pensam quando a gente fala prática espírita? O que é colocar em prática o espiritismo? Alguns ainda, talvez, pensam que a prática espírita se reduz e restringe aos fenômenos mediúnicos, a fenomenologia. Os fenômenos mediúnicos aqui nós vamos tratar como fenomenologias. Tem o seu grau de importância. Foi a forma como o espiritismo foi codificado pelo nosso irmão Kardec. Mas, hoje, quando falarmos da prática espírita, nós estamos nos referindo às práticas morais. A teoria que nós queremos falar aqui hoje são as teorias codificadas por Kardec, mas no intuito de nos aproximarmos à moral do Cristo. Essa é a prática que nós trataremos hoje aqui. Antes de começarmos, queremos deixar uma historinha, quase um experimento mental. Vamos imaginar uma criança de 5 anos, uma menininha, Clarice. Vamos apresentar a Clarice, ela vai observar de fora uma sociedade, uma cidade. Nesta sociedade, ali se encontram pessoas estressadas, pessoas nervosas, pessoas cansadas, irritadas, pessoas que não se preocupam umas com as outras. Vamos construindo essa visão, vamos imaginando. Pessoas que não se preocupam umas com as outras. Pessoas que, por assim dizer, estão preocupadas consigo. É o meu, sou eu sou melhor, o meu primeiro, vou buscar primeiro o meu pão. Estou preocupado comigo, são os meus horários, as minhas obrigações, de forma a não terem paz.
Uma sociedade que, vista de fora por Clarice, uma criança de 5 anos, ela já percebe nesta sociedade um certo vazio. Um vazio porque toda esta preocupação jamais traz alegria e felicidade. Cada um agindo por si, esquecendo o outro. Cada um preocupado consigo e jamais preocupado com o outro. Uma sociedade onde colocam a importância maior no ter, mas jamais o ser. Quando pensam no ser, desde que seja melhor do que aquele. Quando pensam no eu ser, desde que eu seja melhor do que o outro. Porque eu primeiro. Depois, se eu tiver tempo, o outro. E olhe lá. Pensem, se coloquem no lugar de Clarice. Qual que vai ser o pensamento? O que ela vai comentar sobre esta sociedade vista de fora? Clarice, pequenininha, por que uma criança? Porque a criança, ela traz o ar da inocência, da ingenuidade, o mais lindo, a sinceridade. Clarice vai olhar e falar, credo, eu, hein? Quero não. Lugar triste. Clarice vai ver essa sociedade cinza, fria, às vezes chove, mas sempre nublada. Preto e branco, talvez. E agora, meus irmãos, tendo esta imagem, vamos segurar essa imagem, vamos guardar. E vamos começar a falar de onde surgiu, como é que veio esta teoria, que hoje, em forma do Espiritismo, que tanto nos ajuda, surgiu. O Evangelho nos traz 3 revelações. Qual foi a primeira revelação? Alguém arrisca? Quem foi, ou quem foram, que trouxe ou trouxeram a primeira revelação? Muito bem, Moisés. Moisés trouxe a primeira revelação. Moisés, lá muito tempo atrás, tendo auxiliado o povo na fuga, né? Estando, se encontrando com o pessoal, no meio de um monte de gente, precisava instituir certas regras, certas leis. Moisés, portanto, intuído, subiu ao monte e por lá passou alguns dias. Nestes dias, Moisés, através de um fenômeno mediúnico, escreveu em pedras, talhou em pedras, os 10 mandamentos. Não vamos citar todos, mas apenas para lembrar: não matarás, não roubarás, não fazei falsos testemunhos, não cometeis adultério, não honrar pai e mãe, entre todos os outros. Moisés, então, com a finalidade de manter coesa o povo, o qual ele libertara, instituiu esses 10 mandamentos. Mas ele não atribuiu a ele. Os 10 mandamentos vieram de ordem divina. Pelas palavras de Moisés, estive com Deus. Deus disse isso. E então instaurou-se os 10 mandamentos. Mas ainda se tratando de uma sociedade um tanto quanto bruta, embrutecida, sem os sentimentos ainda aflorados, tem-se então que Moisés traz a ideia, a visão de um Deus punitivo. Um Deus que castiga caso você fira alguns desses 10 mandamentos. Um Deus vingativo. Um Deus, por assim dizer, mau. De certa forma. Com liberdade de expressão. Um Deus ditador. Que se não fizer como eu quero, você sofrerá eternamente. Foi necessário essa ideia para aquela época.
Foi necessário essa ideia para que pudesse gerir aquela sociedade que ele acabara de libertar. Cada qual no seu tempo. E uma coisa muito importante, Moisés também trouxe a ideia de um Deus. Ele quebrou com a visão do politeísmo, vários deuses, e trouxe a visão de um Deus. Isso já é por si só extremamente radical. Foi contra os costumes da época, meio subversivo. E então, meus irmãos, aqui nós temos a nossa primeira revelação. Por que primeira revelação? Veio de ordem divina. Foram mandamentos úteis, e são até hoje, né? Para aquela época, para gerir uma sociedade naquela época. E agora, alguns anos depois, vários anos depois, temos a nossa segunda revelação. Alguém sabe qual é a segunda revelação? É um rapazinho que só dividiu o tempo, antes dele e depois dele. Um tal de Jesus, com todo respeito, lógico. Veio Jesus. Jesus encarnou aqui com a finalidade de que ele tinha provas para passar aqui? Não, de forma alguma. Ele já era perfeito. Já comungava dos pensamentos do nosso Pai, de Deus. Jesus veio, portanto, para nos ensinar. E o mais importante, os seus ensinamentos foram dados através de exemplos. Jesus não deixou nada escrito, quando muito escreveu numa areia: aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Mas a sua moral era tanto que aqueles que estavam julgando aquela mulher, naquele instante, não tiveram coragem de atirar a primeira pedra, porque Jesus fez cada um deles olhar para si. Vamos pegando estes exemplos. Olhar para si é algo extremamente importante. Jesus praticou a moral cristã por conta dele mesmo, mas praticou os ensinamentos, as leis divinas 100%. Ele nos ensinou através de exemplos. Jesus é a segunda revelação porque ele trouxe uma nova forma de olhar os 10 mandamentos. Ele trouxe uma forma amorosa. Jesus falou algo contrário a Moisés? Não, de forma alguma. Os 10 mandamentos ainda eram válidos. Não vamos matar, não vamos roubar, não vamos lançar falsos testemunhos. E por aí vai. Mas Jesus trouxe a ideia de Deus, mas um Deus de amor, como o Renato havia dito mais cedo. Jesus começou a ensinar pelo amor. Ele começou a mostrar que Deus, nosso Pai que está no céu, Ele é bom, soberanamente bom e justo. Ele vem nos ensinar pelo amor. Ele sabe o nosso estado, Ele sabe o momento em que nos encontramos. E Ele é misericordioso. Ele compreende as nossas falhas, as nossas faltas. Ele nos perdoa. Jesus trouxe tudo isso não apenas com palavras, mas porque Ele amou. Se Ele era o Verbo que se fez carne, se Ele foi o eleito a nos salvar, Ele então deu o exemplo do amor. Ele é como se fosse o porta-voz de Deus. E se Ele está amando, que é um filho do Pai, imagina o Pai. Isso quebra aquela ideia de um Deus punitivo e vingativo,
às vezes autoritário, um déspota talvez, que Moisés havia trago. Ele já mostra que Deus é misericordioso, que Deus nos ama. Se Ele ama, Ele perdoa. Se Ele perdoa, Ele nos dá uma segunda chance. Jesus, então, com esta visão de amor, de muito amor e sabedoria, Ele traz uma nova era. Uma era que começamos a ter o exemplo a ser seguido. Porque Ele é nosso guia e modelo. Ele é a prática de todo o Espiritismo, mesmo tendo vindo antes. Ele soube amar, Ele soube perdoar. E isso, meus irmãos, serve de exemplo. Não deixou nada escrito, foi escrito depois. Mas as suas passagens, cada uma delas cheia de sabedoria, nos mostra o norte a ser seguido. E então, depois do nosso irmão tendo vindo nos ensinar, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele diz: se vós me amais, guardai os meus ensinamentos, que eu voltarei ao Pai e rogarei que mais tarde Ele envie um Consolador, a fim de ficar com vós eternamente. Ele prometeu que voltaria. E com esta promessa, nós vamos para a nossa terceira revelação. Qual que é a nossa terceira revelação? Quem é? Tem alguém, né, que trouxe a terceira revelação? O Espiritismo. Allan Kardec foi um espírito superior que veio com esta missão. Mas o Espiritismo surgiu dele? Não. O Espiritismo, ele foi uma obra, o Evangelho Redivivo, uma obra de vários espíritos de luz, o qual era presidido por um irmão. Quem é esse irmão? É o Espírito da Verdade. Em outras palavras, Jesus Cristo. O Espiritismo vem com esta finalidade, ele é o Consolador prometido. Mas o que o Espiritismo difere das outras duas revelações? Ele contradiz o que Jesus trouxe? De forma alguma. Ele contradiz o que Moisés trouxe? De forma alguma. Ele vem como uma terceira revelação porque ele complementa. Ele mantém e reforça tudo o que Jesus nos trouxe, o que Moisés nos trouxe, mas ele tem um tempero a mais. Ele traz a luz da razão, a fé raciocinada. O Espiritismo, esta doutrina que nós tanto amamos e abraçamos e acolhemos, ela vem para nós entendermos e compreendermos de onde viemos e para onde vamos. E o mais importante, o que fazemos agora? Porque o tempo do agora, ele não chama presente à toa. O Espiritismo, dentro de toda a sua grandeza e de todo o amor do Pai envolvido, ele nos explica que fomos criados pelo amor e somos destinados ao amor. Ele nos mostra que este caminho, ele se tornará mais fácil se acolhermos esta teoria que nos foi dada. Ele é como se fosse um tutorial de como viver. Ah, Hélio, então se eu seguir o Espiritismo, eu não vou sofrer mais?
Não. Não, meus irmãos, a felicidade não é deste mundo e não sou eu que estou falando. É o nosso irmão Jesus. Então qual que vai ser o meu ganho em seguir o Espiritismo? Nós vamos entender por que sofremos. E melhor do que isso, mesmo dentro de toda a resignação, nós vamos dar graças a Deus às dificuldades que nos chegam. Porque nós vamos compreender que a dor e o sofrimento que nos abate hoje, na verdade, é uma misericórdia divina. Nós vamos entender que o amor do Pai, ele se espalha por todas as coisas que nos chegam. E com o Espiritismo, certas dores e certos sofrimentos se tornam mais fáceis de serem superados. Nós compreendemos que não é necessária apenas uma encarnação para chegarmos ao Pai. Nós entendemos que teremos quantas encarnações forem necessárias para compreendermos este amor, para entendermos como viver este amor. E então, mais tarde, nos juntarmos ao nosso Divino Mestre e comungarmos do pensamento do nosso Pai. Jesus, em sua sabedoria, ele fala uma frase, na minha opinião, célebre, umas frases mais lindas. Ele resume tudo isso, todos esses ensinamentos de milênios, uma frase muito simples: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha o tanto que isso é poderoso. E aqui, se nos permitirem, vamos destrinchar estas palavras, este dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos começar de trás para frente. Amar a ti mesmo. O que é amar a si mesmo? É uma pergunta, não digo capciosa, mas difícil. O que é amar a si mesmo? Como amar a si mesmo? E vou além. Como amar o próximo se eu não sei amar a mim mesmo? Eu não sei o que é amar a mim? Como vou amar ele? O que vocês acham? Como amar a si mesmo? É difícil, né? Meus irmãos, amar a si mesmo, isso nos remete a um autoconhecimento. É conhecer quem somos. Somos individualidades. Eu sou uma pessoa, você é outra pessoa. Mas cabe a mim conhecer a mim, a julgar. Julgar o outro? Não. Julgar a si mesmo. É saber quem sou. Mas agora já tendo a ideia de onde vim. Eu vim do amor. E vou para onde? Vou para o amor. Então quem sou? Sou um espírito imortal. Não sou feito desta carne. Estou na carne. Mas quem realmente eu sou? Eu sou uma centelha divina. Que tive o início, mas jamais terei um fim. Amar a si mesmo é nos conhecer, saber os nossos limites. E mais do que isso, buscar andar dentro do equilíbrio. É difícil. É difícil porque uma vez experienciando a matéria, é larga a porta da perdição. Estreita é a porta da salvação. Os limites que nós devemos buscar estabelecer aqui é os limites entre o bem e o mal, o saudável e aquilo que já cai no vício. É saber utilizar as dádivas, aquilo que nos apresenta
mas para o nosso engrandecimento. Saber utilizar o que precisamos, mas jamais exagerarmos. Uma vez que exageramos naquilo que nos é dado, aos poucos vamos nos perdendo. Conhecer a nós mesmos é saber este limite, saber até onde eu vou e a partir de que momento me faz mal. Saber o que eu devo usar e o que eu posso usar para crescer, mas sem me perder neste caminho. Reconhecer o limite. Uma vez reconhecido este limite, já estaremos mais perto do amor a si mesmo, o amor próprio. Porque eu já sei até onde eu posso ir. Já sei a partir de que momento deixa de ser benéfico algumas atitudes, passa a trazer malefícios. E então eu vou ponderando o que é melhor para mim. Eu vou me conhecendo. E aqui nesse processo de conheça-te a ti mesmo, nós lembramos muito uma passagem que nós espíritas adoramos, né? A questão 919 de Santo Agostinho. Como eu faço para buscar esta perfeição moral? Fazei o que eu fazia, né? Conheça-te a ti mesmo. E Santo Agostinho dizia: ao fim de cada dia, eu interrogava a mim mesmo se eu fiz o melhor que eu podia ao longo daquele dia. Eu repasso em mente todos os pensamentos que me vieram. Vejo se eram pensamentos mais elevados, que traziam alguma grandeza para mim, para o meu aprendizado. Repudia e revisava aqueles que não eram bons. E no dia seguinte, eu buscava fazer tudo diferente, mantendo o que era bom, mas mudando aquilo que não convinha com a moral de Cristo. Santo Agostinho começava a colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Santo Agostinho buscava a reforma íntima, a mudar a sua essência, mas mudar para melhor, lógico. Ali ele lidava com seus limites, com as suas dificuldades, colocava à luz da razão as suas virtudes e sempre procurava melhorar os pontos que ele errava. Ele buscava olhar os seus limites. Ele já tinha uma certa compreensão que na matéria ela nos oferece a oportunidade de nos perdermos, mas se somos resilientes, temos a moral de Cristo conosco, temos força suficiente para vencer estas tentações. E aqui, meus irmãos, já começamos a ver o que é amar a si mesmo. É nos reconhecermos, mas sem fugir de nós mesmos. Ah, não, agir de tal forma assim, mas por quê? Sem justificativas. Vamos buscar olhar para dentro de nós, sem vergonha de nos depararmos com algo que aparentemente seja errado, que nos assusta até. Mas vamos acolher esta face nossa. Não vamos fugir de quem somos. Eu erro neste ponto. O que eu posso fazer para melhorar este eu que ainda me atrasa? Vamos acolher. Mas o acolhimento não é, não. Vamos acolher, mas buscando melhorar o que é isto. Buscando melhorar esta parte. Uma vez reconhecidos os nossos limites, voltamos para a frase de Jesus: amar ao próximo como a ti mesmo. Já sei como é amar a mim mesmo. E agora, como será amar ao próximo? Vamos lembrar. Fomos criados de um mesmo Pai, simples e ignorantes, também vindo do amor. Eu, vocês, todos. Se eu tenho os meus limites, o meu próximo tem os limites dele. Amar o próximo é interagir
com Ele sem ferir os seus limites. Assim como eu quero que os meus limites sejam respeitados, o meu próximo, o meu irmão, também quer que seus limites sejam respeitados. Olha que interessante. O amor, então, também se pauta e se baseia no respeito, no reconhecer o outro como eu sou. Sou uma individualidade, o outro também é uma individualidade. Estou passando por dificuldades, o meu próximo também passa pelas suas dificuldades. Devo julgar e apontar as dificuldades e os defeitos do meu próximo? Não. Devo ter paciência, indulgência, perdão e benevolência para com ele. Assim já começo a respeitar aqueles limites. E ao mesmo tempo, uma vez reconhecendo os meus limites e respeitando os limites do meu próximo, estamos sabendo nos reconhecer quem de fato somos. Somos o amor e podemos amar. Voltando à frase do nosso Mestre Jesus, já sabemos o que é amar a si mesmo, entendemos como amar a si mesmo, já sabemos como amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Eu faço uma pergunta. Já ouviram aquela frase? Deus utiliza do homem para ajudar o próprio homem. Se eu já reconheço os meus limites, sei que o meu próximo tem os seus limites e posso ajudá-lo, eu então estou me amando, estou amando ao próximo, como tanto eu quanto o próximo são filhos de um mesmo Pai, e o Pai espera o melhor de nós, estou amando ao Pai também. Olha que interessante, meus irmãos. Uma forma de amar a Deus é amar uns aos outros. Uma forma de podermos servir ao Pai é respeitarmos uns aos outros. Que simples, assim como a leitura trouxe, é simples. É não fazer ao outro que não gostaria que o outro vos fizesse. A teoria é simples, a prática talvez nem tanto, mas ela também é simples. Esta é a única forma de amar ao Pai? Não, pode ser uma das mais importantes, mas não é a única. Devemos adorar ao Pai também. O que é adorar ao Pai? Reconhecer a sua grandeza, a sua soberania, mas de forma sempre grata, de forma a sempre agradecermos ao início e ao fim de um dia de trabalho, ao início e ao fim de uma prova talvez muito difícil, que muitas das vezes nos colocamos de joelho e falamos, pelo amor de Deus, não dá. Mas vamos agradecer. Sejamos gratos. Reconheçamos a sua soberania, o seu amor. Esta é uma forma de amar ao Pai. Não maldizer quando chegar uma tribulação, uma dificuldade. Porque como o Espiritismo nos ensina, o Pai é soberanamente bom e justo. E Ele quer o nosso bem. Jesus já trouxe isso. Vamos acatar estas dificuldades que nos chegam, mas acatá-las de forma a utilizá-las como degraus, ou degraus, eu devo ter errado o plural, mas como degraus para subirmos até o Pai, galgarmos até o Pai, chegarmos até o Pai. Cada dificuldade é um degrau na escada. Cada dificuldade é o Pai soberanamente bom e justo, dizendo, eu confio em você, meu filho. Eu sei que você é capaz. Em sua sabedoria Ele não vai dar uma dificuldade maior do que consigamos realizar. Por amor
Ele deixa e oferece essa dificuldade para que nós nos elevamos. Porque temos o nosso livre-arbítrio. E uma vez que estamos imbuídos desta vontade de crescermos, as provas vão chegando. E se soubermos olhá-las como o amor do Pai, talvez jamais vamos amaldiçoar a prova, mas vamos bendizer ao Pai. Se o Senhor escolheu me experimentar, Senhor, é porque o Senhor sabe que eu dou conta. E se o Senhor tem fé em mim, quem sou eu para dizer o contrário? Acato esta prova, dai-me forças e sabedoria para saber levá-la. E então, aguarde, que vamos conseguir. Meus irmãos, aqui, nós destrinchamos de certa forma a célebre frase de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vimos como que é possível colocar em prática estes ensinamentos, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros, sendo indulgentes uns com os outros, perdoando, sendo pacientes e benevolentes. Fora da caridade não há salvação. A única forma de crescermos é interagirmos, uns respeitando os outros. Agora, lembram da historinha da Clarice? Lá do início? Vamos pegar agora a Clarice e vamos mostrar a ela uma outra sociedade, uma outra cidade. Mas agora, uma sociedade na qual já tem imbuído em cada cidadão o amor a Deus e o amor ao próximo como a ti mesmo. Agora, uma sociedade onde uns já respeitam os outros, uns já enxergam os outros, já colocaram o eu, o egoísmo, o excentrismo de lado e passaram agora a olhar uns aos outros. Já sabem que não são sozinhos na sociedade, mas estamos juntos numa mesma viagem, por assim dizer. Clarice vai olhar para esta sociedade agora, para esta cidade, para este mundo, e ela já vai ver cor. Os cidadãos ali estão felizes, porque não tem mais sofrimento? Não, porque eles já compreendem que aquele sofrimento é a forma de Deus experimentá-los. E eles são gratos pelas dificuldades que chegam. Eles já sabem que aquela ali é a forma que Deus escolheu de experienciá-los. Que Deus está confiando neles para que possam subir através de suas escolhas. Clarice então vê felicidade, por mais difíceis que sejam alguns momentos. Mas a gratidão é seu cartão de visita. O mundo ali então começa a tomar cor. Já não é mais cinza, já não chove mais tanto, só o necessário. Já não é mais frio, já é consolador. Porque os habitantes daquela sociedade já sabem e se esforçam para serem mais próximos dos ensinamentos de Cristo, colocando em prática a teoria. Agora, meus irmãos, vamos nos colocar no lugar de Clarice. Clarice somos nós, hoje, olhando o mundo que vivemos. E como sabemos, não é só esta existência que tem várias outras. Nós, na condição de Clarice, uma criança, evoluindo e crescendo, um dia retornaremos à matéria, sairemos dessa e voltaremos para ela. Eu pergunto a vocês, Clarices, vocês querem voltar para o primeiro mundo ou para o segundo mundo? Querem um mundo frio, onde é cada um por si? Ou querem um mundo onde já estamos buscando a nos amar? Deixo esta indagação. Porque, meus irmãos, vamos voltar. E aí eu pergunto para vocês, querem voltar no mundo melhor ou querem voltar
na mesmice. Então, comecemos a colocar em prática desde hoje esta teoria que nós vemos aqui, buscamos aqui. Vamos trazer isto, internalizar e começarmos a viver esta teoria e esta doutrina que tanto nos conforta e tanto nos liberta. Porque lá no céu já tem alguém que nos aguarda, já tem alguém que sabe da nossa capacidade. E Ele, com um sorriso nos olhos, nos dá todas as forças possíveis. Vamos apenas acatar. Fiquemos em paz. Que o amor do nosso Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Hélio, muito obrigado. Que Jesus te abençoe. A acústica não ficou muito comprometida, né, meus irmãos? Foi bom, né? Com certeza. Já entramos em contato com o nosso técnico. Possivelmente amanhã, não sendo uma situação muito complexa, a gente já resolve. Se Deus quiser. Ele quer. Irmãos, vamos aos recados da semana. Nós reforçamos com todos, e vamos falar isso ao longo do mês de janeiro também, os nossos estudos às quintas-feiras retornam no dia 19 de janeiro. Então, a partir das 17 horas, das 17 às 18, das 18 às 19, das 19 às 20, a nossa casa retoma os estudos 19 de janeiro. A nossa pizza em janeiro será no dia 21, nossa pizza do bem. E esse ano, a diretoria da casa decidiu nós fazermos a pizza a cada bimestre. Então, a gente estava fazendo todos os meses, a gente tinha uma certa dificuldade de vender todo o estoque que a gente tinha, por mais que a gente diminuiu a quantidade de pizzas. Então, a diretoria da casa achou prudente realmente fazer a cada 2 meses. Então, eu vou passar aqui rapidamente o calendário de 2023, mas a gente vai reforçando aí mês a mês com vocês. Então, em janeiro, 21 do 1, 25 do 3, 27 do 5, 29 do 7, 23 do 9 e 25 do 11. Então, os trabalhadores da pizza presente já ficam cientes aí que retomaremos no dia 21. E o próximo recado, os médios passistas que não participaram do curso intensivo que teve em 2022, têm oportunidade de fazer um curso compacto que acontecerá no dia 5 de fevereiro. 5 de fevereiro é um domingo, né? Sábado? Dia 5 é domingo. Então é dia 4 de fevereiro, no sábado, a partir das 8h30. Então, aqueles que não participaram e queiram participar, esse curso é válido exclusivamente para aqueles que já têm a formação de passista, mas não participou do curso anterior. Então, é meio que um intensivão, tá, pessoal? Então, dia 4 de fevereiro, às 8h30. E o nosso último recado, estamos aí no início do mês, e nós temos que quitar a contribuição com o nosso guarda, né, o vigia dos carros. Então, o Juliano estará na saída do salão. Aqueles que tiverem condições de contribuir, nós agradecemos para a gente fazer a quitação do pagamento dele referente ao mês de janeiro. Então, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma reunião da noite de hoje. Agradecidos por essa oportunidade. Desejamos uma excelente semana a todos. Convidamos os médios passistas presentes para se posicionarem à lateral do salão, para o nosso passo coletivo. A Fabiana fará a prece de encerramento e a fluidificação das águas. Fiquem todos com Deus e uma excelente semana. Você não viu, né? O Leone foi lá.
Tem um pessoal com a lanterna. Então vamos nesse instante reunir os nossos melhores sentimentos para elevarmos a esse Pai de amor que nos ama e que determinou a cada um de nós estarmos reunidos um dia no que o Mestre Jesus chamou de reino dos céus, na perfeição de amarmos. E assim, rogamos a Ti, Senhor, as bênçãos do passe, esse tratamento espiritual, que nesse instante possamos sentir estas vibrações que tocam as nossas almas, vibrações capazes de trazer a cura, de magnetizar as águas, de acerenar as nossas mentes e o nosso coração. E nesta noite em especial, rogamos a Ti, Mestre, por todo o nosso planeta Terra, que a paz possa a cada dia se fazer presente através das nossas ações. E para recebermos o passe, com muito respeito e gratidão, vamos todos nós juntos orarmos a oração que nos ensinastes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos todos em paz, e que Jesus nos acompanhe. Assim seja.